Olá, eu li esse livro aqui, de 500 páginas. Eu vou contar para vocês um pouco do que ele fala e resumir em 3 pontos. E se você ficar até o final, tem uma pequena review aí minha sobre o livro. Vamos lá. O livro ele é baseado em 3 ideias centrais. A primeira dela é a ideia da informação. O Harari ele começa a argumentar que, na verdade, as pessoas têm uma visão muito infantil sobre o que é a informação e que, na verdade, a gente acha que a informação é uma tentativa de representar a realidade. Mas o argumento dele fala que, na verdade, não é esse o propósito da informação em si, mas que a informação ela é criada para gerar conexões. E essas conexões criam novas realidades. Ou seja, a informação não está simplesmente tentando representar o que está em volta da gente, mas está realmente criando novos significados e novas coisas em volta da gente pela forma na qual a gente se relaciona com essas coisas, né? Com essas informações. E tudo isso acontece através de um processo que ele utiliza até no outro livro dele, Sapiens também, né? Que é o conceito da intersubjetividade, que para ele a intersubjetividade são basicamente mitos compartilhados entre pessoas, através de crenças ou narrativas, né? Então, o exemplo seria, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, ele não é uma realidade em si só, mas ele é uma realidade criada através de um compartilhamento entre pessoas numa crença em um certo valor financeiro a um objeto de papel. E isso cria a intersubjetividade. Assim como, por exemplo, times de futebol têm ali as suas crenças, a democracia também é uma própria crença, né? Não são informações do mundo natural. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto do livro que eu achei muito interessante é a inteligência alienígena, ou inteligência autônoma, ou mesmo até como ele fala, redes inorgânicas de informação. E tudo isso parece muito bonito, muito difícil, mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, na verdade, a inteligência artificial, né, ela é uma inteligência alienígena, entre aspas, ou autônoma, porque é a primeira vez na história na qual seres que não são baseados na matéria, que não são orgânicos, ou seja, que não precisam beber água, comer comida, fazer cocô e que não são regularizados pela natureza, têm a capacidade de ter uma inteligência e uma autonomia. E para ele é muito importante essa questão da autonomia, de que essas novas inteligências, elas são autônomas, elas podem tomar decisões por si mesmas e que elas não dependem todo o tempo de um ser humano para estar dentro do sistema. E aí ele expõe que isso muda também as redes de informação, que é o primeiro ponto, ele relaciona com o primeiro ponto, falando que essas inteligências elas se relacionam entre si, ou seja, é a primeira vez na história que existem redes de informação que não precisam passar pelo ser humano para poder criar uma cadeia. Eh, Antes, por exemplo, um livro, ele só existia porque alguém escreveu ou porque alguém ia ler. Mas hoje em dia existem redes de inteligência artificial se comunicando entre elas que não tem nenhum humano no meio disso, mesmo que a informação que esteja lá dentro seja toda humana, né? O terceiro e final ponto do livro são os mecanismos de autorregulação. O Harari ele argumenta que a IA não tem mecanismos de autorregulação, ou seja, ela não tem mecanismos dentro da própria tecnologia para regular ela mesma, para poder ter certeza de que as informações que estão ali e o funcionamento dela vai ser um funcionamento justo e de acordo com o que a gente crê como ser humano, né? E ele argumenta que a gente tem que criar mecanismos de autorregular isso, né? Assim como a gente criou mecanismos para autorregular a democracia, por exemplo, como os ministérios de justiça, as justiças, a própria mídia, né? A mídia livre que pode falar o que quiser e no qual a gente não está fazendo com as tecnologias novas, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, por último, agora a minha review. Eu acho que é um bom livro, é um livro muito interessante, mas é um livro que é um pouco longo demais para o que é. Ou seja, ele poderia ter resumido tudo que ele fez ali em 100 páginas, por exemplo.
Então, se você não tem tempo para ler o livro, eu recomendo você ler simplesmente o prefácio e depois a parte 2 do livro, que é onde ele faz a maioria desses argumentos. A parte um ele fala bastante sobre a comunicação, a parte 2 ele fala um pouco sobre tudo, e a parte 3 ele fala sobre os mecanismos de autorregulação. Mas enfim, na parte 2 ele faz um bom resumo de tudo isso, então se você ler só essa parte, você vai conseguir entender. E acho que é isso, acho que ele é um cara muito famoso, mas na academia ele é um pouco suspeito, então tome cuidado.